Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, vamos dar início aqui ao assunto artigo de opinião, muito importante. Então, para isso eu gostaria que vocês tivessem em mãos o material, tudo bem? Então, existe esse texto aí, ó. Eu vou ler esse texto para vocês, agora preste bem atenção. Artigo de opinião. É um texto onde a opinião do autor é expressa. O artigo de opinião é um texto onde o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público. É um dissertativo que traz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes. As ideias defendidas em um artigo de opinião são de responsabilidade do autor e, por isso, o mesmo deve ter cuidado com a autenticidade dos elementos apresentados, além de assinar o texto no final. Os artigos de opinião são encontrados em jornais, revistas, TVs, rádios. Entendeu, né? Pronto, pessoal. Vamos aqui partir para o segundo ponto. Ok? Preste bem atenção que esse assunto não é difícil. Vamos às principais características de um artigo de opinião. Os artigos de opinião têm como principais características o uso da argumentação e persuasão, os textos escritos na primeira e terceira pessoa. Normalmente os textos são assinados pelo autor. Preste bem atenção. Normalmente os textos são assinados pelo autor. Isso não quer dizer que ele vai ter que ser assinado. Normalmente são. São textos veiculados nos meios de comunicação, rádio, TV, revista. Existem outros também, né? Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Subjetiva é que ela é bem própria da pessoa, né? Ela é bem pessoal. E simples quer dizer que não é uma linguagem rebuscada. Isso não quer dizer que a linguagem não seja eloquente. Pode ser eloquente, pode ser rebuscada, mas na maioria das vezes a linguagem é bem simples, fácil de ser entendida. A maioria dos seus temas é da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos e o verbo aparece no presente e no imperativo. Ok? Vamos agora, pessoal, passar para o terceiro ponto. Apenas eu vou ler aqui, ó. Veja só. O artigo de opinião é um texto onde o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público. É um texto dissertativo que traz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes. Vamos agora a outro ponto bastante importante. Esse assunto é muito bom e fácil de ser entendido. Nós vamos agora para o artigo de opinião, a estrutura. Grande parte dos artigos de opinião segue uma estrutura básica que é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução vem logo no primeiro parágrafo do texto, é onde o autor faz a apresentação do tema, que será visto no corpo do texto. O desenvolvimento. No desenvolvimento é onde o autor expõe suas ideias para tentar convencer o leitor a concordar com os argumentos que estão sendo apresentados. E depois, para finalizar, vem a conclusão. Na conclusão, deve ser apresentada
uma ideia para solucionar o problema que foi proposto. Tudo bem? Então, pessoal, vamos agora a outro ponto importante. Agora pegue o material de vocês, ok? O material de vocês aqui. Veja só, no material de vocês, aí onde é a página? Na página 8. Eu vou ler o texto aí da página 8. Mariana encontra Pedro lendo com ar pensativo. O que foi, Pedro? Estava lendo esta notícia aqui. O diretor de uma escola está proibindo o uso de brinco por parte dos meninos. Mariana, surpresa, fala. Proibindo? Mas por quê? Ele diz que são as regras da escola, responde Pedro. E o que você acha disso? Pergunta Mariana. É sobre isso que eu estava pensando. Ainda não sei se sou a favor da proibição ou contra. Por que você não escreve um texto, um artigo de opinião? Assim você pode anotar o que pensa. Nunca ouvi falar em artigo de opinião. Não, vou te ensinar, mas antes preciso te mostrar outra notícia. Pronto. Aí, pessoal, aí onde vem a notícia que Mariana vai mostrar para ele. Veja só. Preste bem atenção. Criança de 5 anos é atacada por pitbull e fica ferida na cabeça, no Grande Recife. Segundo mãe, cão de vizinha saiu de casa e mordeu o menino. Vinícius Rafael da Silva está em observação no Hospital da Restauração. Uma criança de 5 anos foi atacada por um cachorro no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. De acordo com a mãe do menino, Alessandra Pereira, Vinícius Rafael da Silva brincava na rua por volta das 21 horas, quando o pitbull de uma vizinha saiu de casa e atacou a criança. O menino teve ferimentos na bochecha, na orelha, na nuca e no ombro. Inicialmente, levado à unidade de pronto atendimento de Barra de Jangada, a criança foi transferida durante a madrugada desta segunda, 11, para o Hospital da Restauração no Recife. Ele já conhecia o cachorro, já tinha contato com ele desde pequeno. Não sei o que aconteceu ontem. Ele tinha dito que ia brincar na casa da vizinha, e quando ouvi os gritos e cheguei lá, meu marido estava com ele no colo e meu filho estava ensanguentado, conta Alessandra. A dona da casa, em que vive o cachorro, Vanusa Maria, explicou que o menino estava brincando com o cachorro quando o cachorro avançou. Ele é acostumado a brincar lá em casa com a minha filha, Yasmin. Quando fui abrir o portão, o cachorro foi direto nele, disse. Vanusa também foi mordida na perna ao tentar separar o pitbull de outro cachorro. Bem, pessoal, aí depois, continuando a leitura, já na página 9 também, na página 9, diz assim, ó, aí continuando a leitura, Mariana vai falando, porque esse texto aí foi Mariana que mostrou para o rapaz, para o amigo dela. Aí ela continua. Antes de ajudar Pedro a entender como produzir um texto de opinião, Mariana sugeriu a leitura de uma notícia para que ele entendesse que esse gênero se constrói a partir de um determinado fato. Mariana escolheu a notícia acima, pois sabia que Pedro amava cachorros e, como ela imaginava, ele terminou a leitura dizendo: Eu gosto muito de cães, mas pitbulls são perigosos, nem sempre por culpa deles, mas por influência dos humanos. Olha aí, já dá para começar um artigo de opinião sobre esse assunto.
respondeu Mariana. Você viu aí que no final Pedro deu a opinião dele, né? Ele defendeu o cão, porque existem pessoas que são a favor de cães, que as pessoas de cães no meio da rua, e acham que não é perigoso. Já outras pessoas não concordam com que as pessoas saiam com cães no meio da rua. Outras pessoas já acham que sai com o cão no meio da rua, sim, mas que ela saia com a focinheira. Né? Aí vai dar opinião. Porque não, embora seja um artigo de opinião, o artigo de opinião tem que ter um argumento que seja convincente. Pronto, pessoal. Aí no material de vocês existe aí 6 perguntas. Está na página 10. A primeira pergunta diz o seguinte: por que esse fato virou notícia? Segunda pergunta: em que veículo a notícia foi publicada? Ele é conhecido do público? Terceira pergunta: que tipo de autor a produziu? Além do nome, há mais informações sobre ele? Você vai lá no texto novamente e vê quais são as informações apresentadas no texto. Quarta pergunta: o autor da notícia dá sua própria opinião sobre o fato ou apenas o noticia e registra sua repercussão? Quinta pergunta: qual é o assunto principal abordado pelo texto? Sexta pergunta: você acha que o cão citado na notícia pode ser considerado perigoso pelo fato de ter atacado pessoas que já eram conhecidas dele? Bom, aí você vai responder essas questões. Sempre que necessário, consulte o texto novamente para tirar suas dúvidas. Ok, pessoal? Bem, pessoal, agora é com vocês. Vocês vão responder essas 6 perguntas com bastante cuidado. Leiam o texto. E depois que vocês responderem, vocês vão fazer uma redação. Vocês vão agora dar a opinião de vocês. Ok? Vocês vão produzir um texto dizendo o seguinte: você é a favor ou contra a maioridade penal aos 16 anos? Você vai dar a sua opinião. A opinião que você der tem que ser uma opinião com argumento bastante forte. Ficar bem claro para vocês que não existe verdade absoluta. No material de vocês, na página 8, diz assim, menores de idade devem ser responsabilizados pelos crimes que cometeram? Isso aí já é uma boa pergunta para que vocês respondam essa pergunta que eu fiz, tá certo? No início da página 8. No início da página 8 diz: menores de idade devem ser responsabilizados pelos crimes que cometeram. De acordo com essa pergunta, você vai responder esta outra pergunta que eu fiz sobre a maioridade penal. Você vai fazer essa redação, você vai dar esse artigo de opinião em 30 linhas. Ok? Tudo bem? Copie a redação no caderno, aí você tira uma foto e envia para mim. Essa aula vai estar disponibilizada no YouTube, no Instagram e no WhatsApp. Tudo bem?
Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao mesmo assunto. Ok? Valeu, abraço.